Jesus, com os nossos amigos espirituais, nos reunindo então mais uma vez para buscar a troca de amor, uma troca de energia, um aprendizado, não é? Então, hoje, nós vamos ter o nosso trabalho direcionado ao capítulo 8, item 19, de um espírito protetor. Esse capítulo, ele fala, bem-aventurados os puros de coração. E para a gente ter um trabalho bem tranquilo, a gente pede para todo mundo desligar o celular, porque às vezes a gente está concentrado, né? E aí ele toca, a gente se assusta e atrapalha a si próprio e aos colegas, não é? Então a gente pede para não deixar ele ligado. E é rápido, né? O nosso trabalho, dá para a gente aguentar um pouquinho, não é? E assim, eu gostaria de dar alguns recados, sempre buscando um apoio. A casa precisa sempre de voluntários e, especificamente, pedimos o apoio, se alguém conhecer ou tiver essa formação, de psicólogo, instrutor de inglês, instrutor de informática e educador de evangelização infantil. Então, temos o cartaz ali fora e temos também a informação na livraria. Lembrando, né, a semana passada já falamos, mas vamos relembrar que o livro do mês de abril é o livro dos Espíritos, tá? Quem vai fazer o trabalho para nós? Hoje nós temos a leitura do Evangelho e da mensagem, a Neidinha, a oração inicial, a Cláudia, as vibrações gerais dos passes e das águas, a Maria José, a oração final, a Leonilda. E a palestra, quem vai fazer para nós é o Rodrigo Aguiar, e vai falar sobre o livro dos Espíritos. Então, nós pedimos também para todos aproveitarem o melhor que puderem, se concentrarem nas informações que vão receber, e a gente aproveita também para pedir um apoio à casa, para a gente conseguir montar as cestas básicas desse mês, porque está faltando muitos itens. Então, lá fora tem um cartaz. Quem puder ajudar, a gente agradece bastante. Quem puder trazer o item, traga. Quem não puder, pode também doar em espécie, lá na livraria. Então, a gente agradece, porque não é sempre, mas tem meses que a cesta básica precisa de um reforço, tá bom? Então, agradecemos a todos e tenhamos um ótimo trabalho. Obrigada. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? Do livro Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Quando achamos que devemos ter o controle absoluto sobre outro ser humano, não respeitando nada, nem ninguém, dominando sua vida, não se trata de amor, mas de possessividade ou egoísmo.
Boa tarde. Agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a equipe espiritual e mentores. Agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E que o nosso palestrante possa ser inspirado em suas palavras e que nós possamos estar atentos, conectados, para recebermos as bênçãos e tudo aquilo que viemos buscar. Que assim seja, graças a Deus. Tá bom. Obrigado. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e mais uma vez possa orientar as minhas palavras na tarde de hoje. Uma tarde muito importante. Vocês ouviram agora há pouco que o livro do mês na livraria é o Livro dos Espíritos. E por quê? Porque agora, dia 18 desse mês, nós comemoramos 167 anos da publicação do Livro dos Espíritos. É um livro que, se não existisse, nós não estaríamos aqui, provavelmente. Foi através do esforço realizado na publicação desse livro fantástico, como muitos dizem e muito verdadeiramente colocam essa palavra, um verdadeiro monumento, porque é a pedra basilar da doutrina dos espíritos. Aí agora aquela pergunta, né, que não quer calar. Quem aqui já estudou o Livro dos Espíritos? Não é ler uma perguntinha ou outra, hein? Vamos. É estudar o Livro dos Espíritos. São poucos. Agora, vamos pensar o seguinte. Será que dá para entender o Espiritismo e efetivamente nos colocarmos como espíritas sem entender a base, onde está assentado todo o Espiritismo? Óbvio que a palestra de hoje não é para puxar a orelha de ninguém. Só um pouquinho, né? Mas, para que nos possa estimular a estudar. Porque eu costumo dizer, e não só digo, mas também vivo isso, porque o Livro dos Espíritos, assim como as outras obras de Kardec, eu considero que não são livros que você lê uma vez, fala, opa, bati o cartão, terminei esse aqui, próximo, e nunca mais pega. Essas são obras que precisam fazer parte da nossa vida, assim como o Evangelho. O Evangelho, eu acredito que já faça parte da nossa vida por causa do Evangelho no Lar, né? Todo mundo aqui faz Evangelho no Lar, né? Fala que faz. Todo mundo faz Evangelho no Lar aqui, porque se não fizer, faça. É muito importante para a harmonia, né, para o equilíbrio do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Ah, mas eu só posso fazer sozinho, ninguém faz comigo. Faz sozinho, qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Quem sabe não vai ser aberta a porta aí para que você não faça sozinho depois. Porque espiritualmente nós não estamos sozinhos. De qualquer forma, esses são livros que precisam estar no nosso dia a dia. E a gente vai ver por quê. Eu trouxe aqui algumas informações. Óbvio, o tempo é curto para que a gente possa falar sobre algo tão importante. E que, se você for pensar, tão recente, 167 anos.
para a maior parte das religiões e das filosofias do mundo, é quase nada. É por isso que eu quis colocar como subtítulo do tema de hoje, a Revolução Silenciosa. Porque essa revolução, prometida pelos irmãos espirituais, pelo Espírito de Verdade para Kardec, ela já se iniciou e continua crescendo, transformando e se fortificando no seio da humanidade. Leva tempo? Leva tempo. Mas, como eu disse, tem só 167 anos. O mais importante é que a gente possa aproveitar a oportunidade que nos é dada aqui de conhecer tantas coisas importantes e que verdadeiramente são transformadoras que a doutrina espírita traz para a nossa vida. Por isso que eu quis dizer uma revolução silenciosa. Uma revolução que é feita de dentro para fora, sem barulho, sem alarde, sem armas, sem violência. É a revolução da transformação do homem velho no homem novo. E aí, para que a gente possa começar aqui o nosso papo, vamos ter um pouco de contexto histórico. O que estava acontecendo na época em que o Livro dos Espíritos vem à luz, então? A gente sabe que o Iluminismo, que é a época em que o Livro dos Espíritos foi lançado, ocorreu logo depois do Renascimento e da Idade Média. Ou seja, todo mundo, pelo menos a maioria, deve conhecer a Idade Média como a Idade das Trevas, onde toda a pesquisa, toda a busca por conhecimento acabou sendo perseguida e suprimida pela fé. Uma fé, obviamente, cega, baseada no domínio, na força da religião, e não na verdadeira religiosidade. Quando foi lá no Renascimento, o pessoal já estava meio na tampa com as religiões como um todo. Mas ainda assim, ainda era mais ou menos tolerável, né? Ainda utilizavam-se dos preceitos religiosos também dentro das novas filosofias, ou melhor, do resgate filosófico da filosofia antiga greco-romana. Mas quando chega no ápice mesmo, no iluminismo, aí começa aquilo que a gente coloca aqui, que é a ciência e a racionalidade dominando e rebaixando a religião. Nessa época do iluminismo, tudo o que era tido como religioso ou como algo de fé, na sociedade da época, principalmente a sociedade francesa, que era tida como a sociedade luz, né, a cidade luz do conhecimento do mundo na época, era tido como algo inferior. Algo de pessoas que, poxa, não tem cultura, não tem raciocínio, não tem intelecto. Olha como é interessante a gente analisar na história, não só aqui no ponto que eu estou colocando, mas como um todo. A história humana, ela é recheada de movimentos pendulares, onde de um excesso, de uma polarização, acaba se indo para outra, para o outro extremo, para o outro excesso, para outro lado da polarização, esquecendo que o caminho é o do equilíbrio. E é aí que nasce o Espiritismo, para buscar fazer essa síntese. Nessa época, havia uma verdadeira explosão de manifestações da espiritualidade, principalmente em efeitos físicos. Vocês já devem ter ouvido falar do caso das irmãs Fox nos Estados Unidos, que ocorreu, onde, até no carro eu estava conversando com o meu filho, ele teve aula na evangelização e estava falando exatamente disso, ele falou direitinho, de que, né, as moças, né, era uma família que morava numa determinada casa, e as moças, adolescentes ainda, né, quase crianças, começaram a perceber batidas. E essas batidas, ela falou, mas de onde será que vem isso? Começou então a tentar investigar e conversar
para ver quem estava batendo. E no fim descobriu-se que era um espírito de uma pessoa, um caixeiro viajante, que havia sido assassinado naquela casa antes de elas morarem ali, e havia sido enterrado, então, no porão da casa. Depois foi encontrado os ossos e tudo mais. Essa situação das irmãs Fox foi um verdadeiro barril de pólvora, explodiu. Todo mundo queria... Imagina, nessa época em que a racionalidade começou a dominar as mentes, todos os grandes sábios, cientistas, pesquisadores queriam entender o que estava acontecendo e explicar. Então, os colégios e as universidades da época, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, começaram a buscar entender o que é que estava acontecendo. Começou, obviamente, como todo mundo já deve ter ouvido falar, os fenômenos das mesas girantes, não é verdade? Onde as pessoas se reuniam em volta de uma mesa, uma mesinha normalmente pequenininha, e essa mesa, então, ela se mexia, dava respostas, levantava, né? Havia batidas. E aí, imagina o alvoroço, porque isso começou a acontecer no mundo todo. Eu estou falando de Estados Unidos e Europa, mas no mundo todo. E Kardec coloca isso também. Imagina o quanto, para essa sociedade da época, ávida por conhecimento, querendo explicar tudo à luz da ciência, imagina o alvoroço que isso criou na sociedade da época. E aí a gente tem que colocar um outro ponto, que é esse último que eu coloquei aqui, que é muito importante. Também a gente precisa lembrar que com os fenômenos reais, espirituais, também existia a situação dos charlatões, daquelas pessoas que, querendo chamar a atenção, querendo ganhar dinheiro com isso, também faziam essas sessões, né, de efeitos físicos com as mesas girantes, buscando perguntar para os espíritos, normalmente, frivolidades, né, coisas, né, do nosso dia a dia. Muitas vezes não passava de uma brincadeira pueril. Ah, será que quem está aqui é casado? Quem está aqui é casado? Aí tinha que responder se era casado. Ah, a pessoa daqui, ela vai desencarnar quando? Vai morrer quando? Aí tinha que dar uma data. Ou seja, sabe aquele velho e conhecido, a brincadeira do copo? Todo mundo, né? Meu filho também estava falando disso aí comigo. Mesma coisa, gente. Era muito parecido, obviamente, só que guardadas as devidas proporções, né, da época e com os mecanismos da época. Então, imagina para todos esses cientistas, todos esses estudiosos, olhando para isso e tendo que explicar. Muitos, inclusive, desmascarando charlatões que estavam criando situações que não eram verdadeiras, e aí todo mundo falava, tá vendo, ó, desmascarou um charlatão, então esse negócio aí de mesa girante, batida na parede das irmãs Fox, é tudo mentira. Não, tinha coisa que era verdadeira. Tanto é que aí, já na França, muitos cientistas criaram algumas, vamos dizer assim, explicações que algumas levavam para o lado físico apenas. Esses efeitos são propriedades da matéria. Outros cientistas criaram explicações mais para o lado psicológico, falando a respeito do inconsciente daquelas pessoas que estavam reunidas, se manifestando, e que não tinha nada a ver com o espírito. E uma outra corrente de cientistas que dizia, olha, aparentemente é espírito, porque se identificam como pessoas que viveram anteriormente e dão respostas que ninguém dentro da reunião poderia saber. É nesse contexto que surge, então, o Livro dos Espíritos. Porque Kardec, eu fiquei imaginando, a situação de Kardec, uma pessoa que era ligada demais ao conhecimento, ao estudo, ao cientificismo, um produto, obviamente, da época, que era o iluminismo na França, né?
sendo bombardeado por inúmeras publicações, jornais, revistas, livros, falando a respeito desse negócio, com explicações os mais diferentes possível. Inicialmente, até hoje de manhã no trabalho, a gente estava conversando sobre isso, e o Kardec dizia que isso daí era história para boi dormir. Ele não acreditava. Falava, esse negócio de comunicação, mesas girantes, isso daí é brincadeira. Só que aí, um conhecido dele, que ele prezava muito, uma pessoa muito séria, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que ele realmente confiava, falou, olha, na verdade, o nome dele não é Kardec, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Olha, Denisard, a gente foi numa sessão dessa, cara, é sério o negócio. Ele falou, não, isso aí não é sério nada. O dia que vocês me provarem que a cadeira e a mesa pode pensar, aí eu vou acreditar em vocês. E aí começaram, então, a falar para ele das sessões que eles estavam indo e deixando ele cada vez mais com a pulga atrás da orelha. E essa pulga atrás da orelha fez com que ele... Bom, peraí. Essas pessoas eu conheço. Não são charlatães. São pessoas sérias, pessoas estudiosas, pessoas que têm bom senso. E que estão me trazendo experiências que elas estão passando que não é possível, tem que ter alguma coisa por trás. E aí, então, ele passa a frequentar algumas dessas reuniões, fica realmente muito curioso e realmente busca aprofundar o conhecimento naquilo ali, até que, então, ele sistematiza uma forma de se comunicar com esses espíritos, no caso, para poder conversar com eles, para poder fazer perguntas. E essas perguntas foram reunidas, então, no Livro dos Espíritos. Só para que a gente possa saber, né, agora no dia 18 de abril, é que nós vamos ter os 167 anos do Livro dos Espíritos. A primeira edição foi organizada num trabalho de quase 2 anos de dedicação. Quase 2 anos. A primeira edição do Livro dos Espíritos tinha apenas 501 perguntas. E ele, já na primeira edição, ele fala, olha, a gente vai publicar depois um outro livro complementar a esse com aquelas perguntas que a gente não conseguiu colocar todas aqui. Mas não, na segunda edição ele já vem, então, com as 1018 ou 1019 perguntas, depende da edição, que a gente já conhece hoje. Aqui, inclusive, essa imagem é a imagem da primeira edição do Livro dos Espíritos. E eu quis colocar ela aqui não só como uma curiosidade histórica, mas mais para o final da apresentação, a gente vai saber por quê. Eu quero trazer para vocês. Olha só que interessante. Kardec se utilizou de basicamente 4 médiums, principalmente no começo aqui, que é a pesquisa que levou à publicação do Livro dos Espíritos. Essas 4 médiums, adolescentes, entre 14 e 18 anos. Tratando... Gente, se vocês já leram, ou se não leram, leiam o Livro dos Espíritos. E vocês vão ver que, efetivamente, adolescentes de 14, 15, 16, 17, 18 anos, dificilmente poderiam trazer à luz conhecimentos tão profundos de filosofia, de ciência, de vida, como aquilo que a gente vê no Livro dos Espíritos. É algo realmente fenomenal. E quando você começa a estudar, efetivamente, a história do Espiritismo e ver como que Kardec organizou isso, você vê que realmente foi um trabalho gigantesco, mas muito bem coordenado. Porque depois, as psicografias foram comparadas com outros médiums, tá? Inicialmente, na primeira edição, com outros médiums da França, em que Kardec pegava
uma resposta que ele obteve para uma determinada pergunta. Vamos dizer a primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Aí ele recebia, então, no grupo dele das 4 médiuns, as respostas, e ele comparava essas respostas com a de outros médiuns franceses, para os quais ele havia enviado a pergunta. Ou seja, esses médiuns não conheciam as médiuns que estavam aqui, não sabiam quais foram as respostas que elas tinham dado aqui, e aí ele pegava as respostas e comparava. Só que aí, depois para a segunda edição, ele utilizou médiuns de cerca de 15 países, onde ele conseguiu comparar as respostas para criar aquilo que ele criou, né, e chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Que é o quê? Bom, se um espírito está falando aqui comigo e está falando que a resposta para a pergunta é essa aqui, não é porque esse cara está dizendo que ele é um espírito superior que eu vou acreditar nele, né? Aliás, Kardec, como eu disse, ele já era cético no começo. Voltado à ciência, voltado ao espírito científico da época. O espírito chegava e falava, não, porque aqui eu sou, sei lá, São Luís. E estou dando aqui uma resposta XPTO para você. Fala, é? Você é São Luís? Vamos ver então se a sua resposta bate com a do outro que está lá na Suécia. E aí ia comparando, ia vendo se realmente as respostas eram coerentes entre si e se fazia sentido dentro, obviamente, de uma comunicação tida por um espírito superior. Porque Kardec coloca de forma muito clara, principalmente depois, no Livro dos Médiuns, que a comunicação com os espíritos nos sujeita a estar comunicando com espíritos que não são tão adiantados assim, que não têm tanto conhecimento assim. Aliás, alguns deles que podem querer nos prejudicar ou que podem querer tirar um barato com a nossa cara, nos manipular. Imagina a dificuldade de organizar uma coisa dessa nesse contexto que eu estou dando para vocês. O contexto histórico, o contexto científico, o contexto de nós sabermos que havia charlatões verdadeiramente, o contexto, inclusive, de saber que nem todas as comunicações podem ser aproveitadas. Tem comunicação de espírito inferior. Já pensou organizar um troço desse? Vocês conseguem imaginar? É um negócio muito legal. Vale demais a pena estudar a respeito da criação, né, o início da história do Espiritismo, que obviamente aqui eu estou só dando uma pincelada, mas é algo realmente fantástico. Então aqui a gente tem um verdadeiro guia, uma verdadeira bússola para a vida como um todo. Porque Kardec consegue passar por tudo, nas suas 119 perguntas, por tudo que é mais importante. Obviamente ele tratou de todos os assuntos? Não. E a gente vai ver já já sobre isso. Mas ele passa pelo direcionamento básico de tudo aquilo que realmente interessa. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o objetivo da vida? Por que é que estamos aqui? O que é Deus? São coisas que a humanidade se pergunta há milênios. Há verdadeiramente milênios. Se você for ver há 3.800 anos antes de Cristo, nos Vedas, na Índia, já havia esse questionamento, já havia essa busca pelo motivo real da existência humana. Então é algo, por isso que eu quis trazer como algo realmente a abertura de um novo tempo com a publicação desse livro maravilhoso. E ele coloca esse livro de uma maneira muito bacana, com perguntas e respostas. As mesmas perguntas que ele fazia para os espíritos e a resposta que ele obtinha é como ele organizou. Foi compilando, foi juntando os temas que eram
Olha aí, o obsessor da luz azul. Oh. Foi juntando os temas que eram... Eu não falei que tem espíritos de várias ordens? Eu avisei. Tem espírito superior, mas tem aqueles que não são tanto. Então aí, ele foi organizando esses temas e criando, então, os capítulos. Por que com perguntas e respostas? Não tem nada mais didático do que isso. Você vê a pergunta e sabe a resposta. É o estímulo natural para todos nós a não nos conformarmos com narrativas prontas. É o estímulo a todo espírita a continuar questionando, continuar pesquisando, continuar buscando aprender. O que pode ser mais didático do que isso? Coloca o foco do livro nos ensinamentos dos espíritos. Porque o que importa não é a resposta. É óbvio que a pergunta importa, mas o que eu quero saber é a resposta. Quem deu a resposta? São os espíritos. Então ele pega a resposta e coloca integralmente. De forma que a gente consiga ver a opinião e a visão dos espíritos e não do Kardec. Não é o Kardec escrevendo alguma coisa, eu acho, baseado na resposta que eles me deram aqui, eu acho tal coisa. É claro que, no meio das obras, ele coloca alguns ensaios. Porque ele, como cientista, como pesquisador, fala, olha, baseado nisso, baseado naquilo, eu estou achando que é isso, mas a gente ainda precisa pesquisar e confirmar para o futuro. Mas, junto com isso, né, isso daí, na verdade, é o menos da obra, o grosso da obra é o ditado, a comunicação dos espíritos. Isso tem que ficar muito claro. E aí, como eu disse, estabelece a busca por respostas como a base da evolução. A gente não pode se contentar com respostas prontas. Aliás, não é para se contentar só com o que eu estou falando aqui. Tem muita fonte de conhecimento bacana sobre tudo isso que a gente está falando. Será que o que o Rodrigo está falando é isso aí mesmo? Será que foi essa dificuldade toda para o Kardec? Como que será que foi? Vamos pesquisar. Vamos dar uma olhada. E aí ele fundamenta, então, a fé raciocinada. Porque o objetivo do Espiritismo nunca foi fundar nenhuma religião. Inclusive, perguntado, Kardec dizia de forma clara, o Espiritismo não é uma religião. Porque se você for pegar a religião com aquele conceito da época, o que era religião na época de Kardec? Era uma institucionalização da fé, onde havia representantes, onde havia os locais específicos para exercer a fé, onde existia uma série de dogmas e de leis que, se você não seguisse, você ia ou para o inferno ou para o paraíso. Então, Kardec deixa de forma clara, o Espiritismo não tem nada de religião nesse ponto. Tanto é que ele chama de filosofia espiritualista. Mas, obviamente, ele traz a questão moral e ele traz a questão da pesquisa. É aí que Kardec diz que o Espiritismo tem o seu tripé. Moral, filosofia e ciência. Ou, tem gente que fala, mas não é ciência coisa nenhuma. É ciência enquanto método. Método. Mas não é igualzinho o método científico. E Kardec responde a isso. O método científico, para tratar de coisas que não são materiais, precisa ser adaptado de forma adequada. Porque senão você não consegue fazer ciência dessa forma. Então, assim, é efetivamente a abertura de portas de uma nova era que ele inaugura com a publicação do Livro dos Espíritos. E aí, por último, valorização do método científico, onde ele coloca que, para que o Espiritismo possa continuar, ele precisa acompanhar os questionamentos humanos, acompanhar as pesquisas científicas e andar para e passo. Não dá para a gente achar que o Espiritismo ele tem que ser aquele igualzinho que Kardec colocou lá atrás, 1857, porque de lá para cá o conhecimento evoluiu, o ser humano evoluiu, o Espiritismo evolui junto com ele. Óbvio, mantendo a sua base, mas tem que evoluir junto com todo esse contexto.
E por que a gente diz que Kardec codificou o Espiritismo? Como eu disse agora há pouco, né, ele foi organizando essas perguntas e respostas. Né? Ele em si não deu respostas. Então ele não escreveu, ele não inventou o Espiritismo. Mas mais do que isso, ele coloca no item 222 do Livro dos Espíritos uma coisa fantástica e que mostra por que ele é tido como apenas o codificador e não o inventor do Espiritismo. Ele diz o seguinte: constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. O que ele está querendo dizer aqui? Se você, eu citei agora aqui os Vedas, 3.800, mais ou menos, tem gente que estima mais ainda. Os Vedas, os textos sagrados hindus, né? Mais ou menos 3.800 anos antes de Cristo. Tá? Se você for pegar os Vedas, se você for pegar a filosofia egípcia, né, da comunicação com os mortos, se você for pegar, inclusive, a própria filosofia clássica greco-romana, você vai encontrar muito daquilo que está dentro do Espiritismo. Kardec fala, o Espiritismo não veio trazer nada novo. Veio resgatar aquilo que a gente sabe que está dentro do homem, que são as leis de Deus. Então, é por isso que ele é tido como um codificador. Ele organizou esse conhecimento trazido pelos Espíritos de forma a facilitar o nosso entendimento. E aí uma coisa que eu acho fantástica, né? Até Kardec, e ainda hoje, praticamente não existe uma religião sem ter um livro sagrado. Não é assim? Tem que estar escrito em algum lugar aquilo que você pode e o que você não pode fazer. Não é verdade? Em geral, é assim que a maioria das religiões, pelo menos as que eu conheço, funcionam. Mas, olha só que interessante. Na pergunta 621, Kardec pergunta para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Qual foi a resposta? Ah, olha aí, o pessoal estudou, claro que estudou. Na consciência. Aí você fala, mas não é todo mundo que tem consciência, então. Tem sim. Mas como o Kardec até pergunta, mas como está na consciência se tem gente que não segue? Assim, porque aí a resposta dos espíritos é clara. Porque o homem muitas vezes esquece e às vezes menospreza. Mas está lá. O Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus. Do ponto de vista da moral, da conduta, do bem proceder, que é a parte filosófica que traz para a gente a praxis, a parte prática do que é ser espírita, Kardec coloca de forma muito clara: o verdadeiro espírita nada mais é do que o verdadeiro cristão. Isso quer dizer que, assim, se a gente perdesse tudo dos livros a respeito do espiritismo, se ainda assim nós pudéssemos ser verdadeiros cristãos, nós poderíamos dizer que ainda somos espíritas. O Espiritismo não veio aqui para que você ficasse decorando pergunta do Livro dos Espíritos, sabe? Sabendo a Gênese de cor, sabendo o Livro dos Médiuns, para que você se torne médium. Nada disso. A proposta do Espiritismo, qual é o objetivo? A proposta do Espiritismo é a transformação do homem. É transformarmos-nos de forma profunda. E óbvio, o Livro dos Espíritos inicia essa transformação abrindo para a gente as portas de assuntos muitas vezes desconhecidos. Eu achei muito interessante, achei engraçado, porque eu cheguei aqui, o pessoal falou para mim, você tem algum capítulo do Evangelho que vai ler? Eu falei, não, pode ser ao acaso. Aí colocaram e abriram, né, estabeleceram aqui o capítulo 8, exatamente no Deixai vir a mim os pequeninos, na parte que fala o quê? Deixai vir a mim todos aqueles que querem saber, que estão sedentos do conhecimento. E é isso que o Livro dos Espíritos, que o Espiritismo como um todo traz para nós. A possibilidade de, através do raciocínio, através
do saber conseguir nos transformar. Mas se o saber não for suficiente, que através do amor exemplificado por Jesus, possa tocar o nosso coração para a nossa verdadeira transformação. É basicamente isso. E para finalizar, eu tinha dito que eu tinha colocado aqui a capa do livro e não era à toa. Por quê? Hoje em dia, se você pegar o Livro dos Espíritos, você vai ver que isso que está aqui na capa ainda está escrito. Normalmente está lá, ou na contracapa, na contracapa não, né? Na primeira página ali, naquela que ainda é a abertura, né? Ou na própria capa, dizendo o seguinte, olha o que Kardec coloca. O Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade. Por que vocês acham que ele colocou aqui como princípios? Porque aqui nós temos sementes. Nós temos o começo. O Espiritismo ainda tem muito para ser devassado. E olha que o que tem de obra boa na livraria é brincadeira. Só que muitas vezes as pessoas esquecem de que a base do Espiritismo, onde ele foi fundado, a forma como ele foi construído, é para trazer luzes, conhecimento a cada um daqueles que buscam as suas páginas. Por quê? Porque Jesus foi muito claro na sua mensagem. Ele não deixou nenhuma dúvida quando ele disse que a verdade é a que nos libertará. E a verdade é uma só. Óbvio que a gente pode estudar milhões de coisas dentro do Espiritismo e até fora do Espiritismo que estão, inclusive, em consonância. Mas a verdade, e que nós estamos buscando compreender até hoje, 2024, estamos buscando ainda compreender, é que é preciso amar o próximo. Como eu disse, se todo esse conhecimento se perdesse, amando o próximo, a gente resgataria todo ele de novo. Óbvio que a gente não vai perder, óbvio que a gente não vai precisar passar por isso. O objetivo aqui hoje é trazer para nós a oportunidade que nós podemos nos dar de conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, nos elevar, não para saber de cor, pergunta do Livro do Espírito, não é isso não, meu filho, mas para que essas respostas e essas perguntas te engrandeçam, te levem a outras perguntas, te levem a outras respostas, para que a gente possa então cumprir com aquilo que nos foi definido quando fomos mandados para cá, nesse mundo material, para que nós possamos evoluir. Que Jesus nos abençoe. Amado e querido Jesus, não estávamos na França há 167 anos, mas estamos aqui hoje, nesse 6 de abril de 2024, onde tivemos a possibilidade de ouvirmos, talvez mais uma vez, as explicações do início do baluarte. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.